Fala Tricolada, belezinha? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da família Tricolor. Fluminense, quarta-feira, tem um jogão aí contra o São Paulo, um jogo tranquilo, jogo leve, não tá valendo nada, uma pelada maneira no Maracanã. Fluminense São Paulo, campeão da Copa do Brasil de um lado, campeão da Taça Libertadores do outro, reencontro com o seu torcedor, o torcedor vai reencontrar os seus ídolos, campeões das Américas, presença do troféu, troca de faixas, estádio cheio, mais de 45 mil ingressos vendidos, partido para 50, na hora do jogo sempre tem 5 mil que chegam lá às pressas para comprar ingresso. Então deve ter lá no Maracanã nessa quarta-feira à noite uns 50 mil tricolores para esse jogo festivo. Mas o Fluminense tem desfalques para esse jogo, desfalques de titulares, jogadores importantes. Vamos lá esses desfalques. O Nino tá fora porque teve aquela treta com o Gabigol no último Fla-Flu, foi expulso. O Nino tá fora do jogo. Eu acho que o Nino nem poderia, não teria condições de atuar. Tudo bem que o Nino não atuou pela seleção brasileira, ele foi turista, ficou a maior parte do tempo no banco de reservas, que na minha opinião eu acho que é um erro do Fernando Diniz, já que ele tem um zagueiro que conhece o seu sistema tático, que conhece aquela saída de bola dos zagueiros por volante, por que não o Nino e aqueles zagueiros horrorosos que ele está escalando na seleção brasileira? Mas o Nino pelo menos está descansado. Mas o problema é que o Nino e o André, eles têm quase 24 horas um jogo após o outro. O jogo é à noite na terça-feira contra a Argentina no Maracanã. Tudo bem que o jogo é no Rio de Janeiro, não tem viagem, não tem um cansaço físico, não há um desgaste. No outro dia jogam de novo contra o São Paulo no Maracanã. Eu acho que o Nino poderia até atuar nesse jogo, tranquilo, porque o jogo é no Rio de Janeiro. Os dois jogos são no Rio de Janeiro. O Nino, ok. O problema é que o Nino está expulso. Foi expulso no Fla-Flu, está fora do jogo. Outro que não vai poder estar em campo é o JK, que é um problema no comando de ataque, principalmente pelas extremas do Fluminense. O JK está fora do jogo porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então não teremos o JK e não teremos o Nino, pela expulsão no Fla-Flu. Outro que está fora é o Arias, porque ele joga pela seleção colombiana essa terça-noite e o jogo do Fluminense é na quarta-noite. 24 horas não vai dar tempo para esses jogadores se deslocarem, esse jogador se deslocar e chegar a tempo, e é um desgaste físico, e o Fluminense está tendo todo o cuidado, porque o Mundial é menos de um mês para ser disputado. Então o camarada que está na Colômbia para vir para o Brasil em 24 horas para atuar pela segunda vez, e o Arias vai ser titular pela seleção colombiana, ainda tem isso. Então há um desgaste. Ele não jogou contra o Brasil, mas nesse jogo agora ele será titular. Então 24 horas não tem como botar o Arias em campo. Arias também é mais um desfalque. Outro problema é o André. Tá no Rio de Janeiro, vai jogar no Maracanã contra a Argentina. No outro dia contra o São Paulo, no mesmo estádio, na mesma cidade. Mas o André vem jogando. Jogou o último amistoso, não. O último jogo da eliminatória. Vai jogar contra a Argentina, que há um desgaste, em menos de 24 horas vai jogar de novo contra o São Paulo. O André também é um outro desfalque praticamente certo. E diferente dos outros jogadores do Fluminense, né? O Arias e o André estão jogando, estão em atividade, estão com a seleção brasileira, estão treinando. Os outros jogadores, depois daquela carreata maravilhosa no centro do Rio, pegaram o avião, se pirulitaram, Búzios, Miami, não sei que caramba, 4. Viajaram, ficaram 5 dias de folgas. Folgas merecidas. Então o elenco descansou. Já André, com a seleção, não descansou. Ainda jogou. Nino, com a seleção brasileira, também treinamento direto desde o dia lá da festividade, da carreata, da festa do Fluminense do título. Está em atividade. O Arias, com a seleção colombiana. Então há um desgaste físico para botar os camaradas em campo. Enfim, menos de 24 horas depois. Então, 4 desfalques. O problema, tem uma solução para isso. O Nino, entra o Marlon. Felipe Melo deve voltar à equipe titular. A zaga deve ser Felipe Melo e Marlon. O André, simples, entra o Alexander na função dele, num 4-3-3. Alexander, o Martinelli e o Ganso. Aí, no ataque que tem um problema, porque você perde o extremo direito, que é o Arias, você perde o JK, que poderia entrar ali pelo lado direito. Você tem o retorno do Cano, estava ausente nos últimos jogos, e tem o Keno como titular pelo lado esquerdo. Está faltando o cara do lado direito. Quais são as opções?
E as opções são de canhotos, jogadores que preferem atuar pelo lado esquerdo, que é o Ione Gonzalez, que é o Isaac. Também temos o Léo Fernandes, que joga aberto pelo lado direito, mas não é a função do Léo Fernandes. Isso está começando a me deixar preocupado, porque há uma indefinição. O Léo Fernandes, o contrato dele com o Fluminense vai até o meio do ano de 2024, mas está queimando o jogador, escalando ele aberto pelo lado direito. Eu gostaria de ver o Léo Fernandes no meio de campo, poderia até fazer uma formação tática diferente. O Fluminense já jogou no 4-2-4, no 4-3-3, por que não no 4-4-2? Com Martinelli, Alexander, Ganso e Léo Fernandes no meio de campo e 2 atacantes, né? O Lima também pode jogar ali aberto pelo lado direito. O Ione, que é canhoto, deve ser improvisado também pelo lado direito. Então há opções pelo lado direito, mas não são opções tão interessantes assim. Para você ver o problema na formação, um elenco campeoníssimo, mas que falta jogador aberto pelo lado direito. Até o Arias, que joga aberto pelo lado direito, ele, aliás, joga aberto pelo lado esquerdo, está jogando improvisado pelo lado direito. Se vocês não se lembram, quando o Arias chegou ao Fluminense, ele chegou por causa das suas atuações pelo lado esquerdo, como ponta esquerda. E depois ele foi para o lado direito do Fluminense e por ali foi desenvolvendo, foi jogando e ficou por ali mesmo e arrebentando. Muitas das vezes, durante a maioria dos jogos, o Arias bate cabeça com o Keno lá pelo lado esquerdo, vai todo mundo para o lado esquerdo. Então falta realmente extremos pelo lado direito, jogadores destros que possam jogar por ali. E nesse jogo contra o São Paulo, um jogo festivo, tá valendo nada, um jogo de festa, os dois estão brincando no Brasileirão, alguém vai se sacrificar ali pelo lado direito. Pode ser o Ione, o próprio Léo Fernandes, o Isaac pelo lado direito. Vamos ver como o Fernando Diniz vai resolver esse problema. O time que foi treinado durante a semana com o Marcão, porque o Fernando Diniz estava com a seleção brasileira, suas atenções voltadas com a seleção. Vamos ver aí que eles conversaram, que eles vão conversar, por menos de 24 horas decidir quem vai ser o atacante ali pelo lado direito. Então teremos 4 desfalques: JK, Nino, André e Arias. Isso também reforça, né, eu quero abrir aqui uma observação, a necessidade de atacantes ali pelo lado direito para acabar com essas improvisações de Léo Fernandes, Ione Gonzalez, até o JK jogar fora de sua posição. Temos muitos canhotos no time, principalmente atacantes pelo lado esquerdo. Isso é até admitido pela comissão técnica do Fluminense, que o Fluminense precisa de alguém aberto ali pelo lado direito. Ou busca da base, ou vai no mercado em 2024, a partir de janeiro, procurar um atacante pelo aquele lado. Até o Moisés, que o Fluminense está no mercado procurando para trazer para o Fluminense, ele atua pelo lado esquerdo. Então o Fluminense está procurando muito jogador canhoto. Já tem muito canhoto na equipe nessa temporada de 2023. Eu acho que em 2024 tem que procurar atacantes ali pelo lado direito. É um despertar aí para o Fred, para o Angione, para o Mário, para o scout do Fluminense. Nesse momento que a gente vê a necessidade, não tem um substituto, não tem um reserva, não tem uma sombra para o Arias ali pelo lado direito. E como eu falei, nem o Arias atuava por ali, pelo lado direito, quando ele jogava na Colômbia. Vou ficando por aqui, tá? Torcendo pela seleção brasileira hoje e amanhã para o nosso Flusão, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo, tô indo nessa.